Tema da live agora, rapidinha, urgente, é: madrugada foi feita para ser dormida. Tudo bem? Deixa eu anotar aqui, vamos lá. Madrugada é pra dormir. Deixa eu fixar esse comentário. Calma aí, como é que fixa mesmo? Beleza. Galera, madrugada é pra dormir. Eu recebi uma caixinha de mensagem aí de uma mãe perguntando se podia corrigir glicemia na madrugada. E aí eu respondi que pode. A gente pode corrigir hiperglicemia na madrugada, não tem problema nenhum. Agora o ponto é, por que tem hipoglicemia na madrugada? Então a gente vai discutir isso aqui hoje, tá certo? Madrugada foi feita para dormir. Ponto. O que acontece? A gente tem, né, uma insulina chamada NPH. Essa insulina, ela trouxe muito medo para as pessoas, porque ela era uma insulina usada como basal, tá? Entre aspas, porque ela é uma insulina intermediária que faz muito pico, mas ela era usada como basal e usada de modo muito errado. Então, as pessoas aplicavam uma dose enorme de NPH antes de dormir, e era isso, tá? Especialmente pessoas com diabetes tipo 2. Aí, as pessoas com diabetes tipo 1, por desinformação do médico e tudo que a gente já sabe, elas recebiam os mesmos tratamentos das pessoas com diabetes tipo 2. Então, começava a usar NPH à noite. Com o tempo, foi se entendendo que uma aplicação de NPH à noite não era o ideal para pessoa com diabetes tipo 1. E aí a gente entra com NPH 3 vezes ao dia, junto com a insulina regular. Então eu tô falando de uma época onde a gente não tinha fita para fazer ponta de dedo, não tinha sensor, as únicas insulinas disponíveis no mercado eram NPH irregular, insulinas muito longas, que dão muito pico, que são super difíceis da gente organizar, que quando a gente aplica em locais diferentes do corpo, ela tem uma absorção diferenciada, ela dá uma ação diferente quando você aplica na barriga, quando você aplica no braço, quando você aplica na perna. Tem gente que fala, né, gente, livro que eu já li, que fala que as análogas não tem tanta diferença, mas que com a NPH irregular, o local de aplicação fazia muita diferença. Então, sempre que a gente escuta sobre hipoglicemia, tratamento de diabetes 20 anos atrás, era realmente desesperador, tá? A gente ouve muito de pessoas perdendo a consciência, dormia e não acordava, a gente escuta histórias horrorosas com relação à hipoglicemia. E de fato, né, a hipoglicemia ela não é uma coisa gostosa, ela não é uma coisa legal. Acontece que hoje, gente, hoje, tá? Com Tresiba, com Glargina, com Fiasp, com Lispro, com sensor, com ponta de dedo, hoje a gente não deveria ter o mesmo medo que a gente tem, ter o mesmo medo que as pessoas tinham antigamente, tá? Hoje, alguém ter uma hipoglicemia severa dormindo, ou até tem, mas assim, a pessoa que tem acesso a um bom tratamento, dificilmente ela vai ter uma hipoglicemia dessa, tá? Então, muitos médicos, na verdade a sociedade por um todo, especialmente Estados Unidos, é um medo de hipoglicemia que eu não entendo. Então, todas as métricas, então, tempo no alvo, 70, 180, onde você é mais permissivo com a glicemia mais alta do que com a glicemia mais baixa, tudo medo de hipo, tá? Lá, o que acontece? Se o paciente tem uma hipoglicemia, o médico ele é processado. Então, eles preferem deixar as pessoas com as glicemias mais altas, porque as complicações do diabetes, elas são esperadas, tá?
Então tem um medo. Então o algoritmo da 780G é um algoritmo extremamente conservador, porque é um medo de hipoglicemia que, desculpa, hoje não tem cabimento. Com a tecnologia que a gente tem hoje, com as insulinas que a gente tem hoje, não tem cabimento. Madrugada é para dormir, é para o filho dormir, é para a mãe dormir, é para o pai dormir. É para dormir. Se vocês soubessem, gente, o programa que eu vou fazer do livro que a gente vai ler junto aí durante as férias tem 4 capítulos. Um dos capítulos é inteiro sobre sono e a importância de você ter uma boa noite de sono. Não só para a mãe da pessoa com diabetes, mas para a criança também. Então, o que a gente tem que avaliar? O que acontece na madrugada que todo mundo fica, ai meu Deus, madrugada? 2 coisas acontecem interessantes no corpo. Primeiro, a gente dá uma relaxada, dá uma rebaixada, esse é o nome que a gente dá. Baixa batimento cardíaco, baixa frequência respiratória, a gente entra naquele sono reparador, para reparar, né, tudo e tal. Então tem uma baixada geral, tá? Então existe uma tendência a baixar um pouco mais a glicemia durante a noite. A gente fica um pouco mais sensível? Fica. Ponto. Porém, ao mesmo tempo, a gente tem o tal fenômeno do alvorecer, que acontece ali a partir de 2, 3 horas da manhã e vai até, enfim, amanhã dentro. Quando a pessoa, ela tem uma vida mais, como que eu posso dizer? Uma vida mais regrada. Quando a pessoa acorda cedo, se alimenta direitinho, faz atividade física e dorme cedo, ela tem menos fenômeno do alvorecer. Tô falando de adulto, tá? Então ela tem menos fenômeno do alvorecer. Então é possível que essa pessoa não tenha elevações extraordinárias durante a madrugada. É possível que ela tenha uma madrugada, o ideal é uma linhazinha reta, tá? Da madrugada. Acontece que as crianças e os adolescentes, eles têm produções de hormônios durante a madrugada que fazem a glicemia subir. Então a gente tem uma sensibilidade maior ali da hora que vai dormir até umas 3, então tem uma tendência de uma quedinha, e aí a partir das 3 horas tem uma tendência a dar uma subidinha. Por que a glicemia sobe de madrugada? Normalmente por causa do fenômeno do alvorecer. Agora vamos lá. O que eu tenho escutado? Por que eu abri essa live? Porque eu tô escutando as pessoas me dizendo que os médicos não deixam corrigir a glicemia alterada na madrugada por risco de hipo. Gente, a gente não tá mais em 1980. Não tá. A gente não tá mais em 1990. A gente não tá nem mais nos anos 2000. A gente não tá mais lá. A gente tem medicações muito boas, insulinas muito modernas. Essa desculpa de que não pode corrigir glicemia alterada na madrugada porque da hipoglicemia, essa é a desculpa mais esfarrapada que eu já escutei na minha vida. Certo? E o médico ele fala para você que a glicemia alta na madrugada é normal, é assim mesmo, e não fazer nada a respeito é outra desculpa mais esfarrapada. Não é normal, não é para ter, e também não é para ficar corrigindo hiperglicemia de madrugada. Mas não é para corrigir hiperglicemia de madrugada, não é porque não pode corrigir, pode e deve corrigir. O ponto é, não é para ter glicemia alta na madrugada. Vocês estão entendendo que é um pouquinho diferente? Tá dando para acompanhar o raciocínio? Madrugada, eu preciso ter uma boa basal ajustada para que eu não precise fazer ponto de dedo, acordar, olhar o sensor e mandar insulina. A dose da insulina na madrugada, ela tem que estar tão bem ajustada que você não precisa acordar de madrugada e fazer ponta de dedo porque você tem medo de glicemia baixa, nem alta nem baixa. Ajuste na madrugada de basal, ele é importante para você dormir, porque você precisa de um sono reparador. Porque se você não dorme direito porque você tem glicemia alterada na madrugada, o seu dia vai ser péssimo. E as suas glicemias vão continuar alteradas, estar mais alteradas porque você não dormiu. Tá fazendo sentido isso? Então, para mim, o médico que fala
que não é pra você corrigir, que é pra deixar alta, que tem medo de hipoglicemia, que não sei o que, é um médico burro. É um médico burro que não quer te ajudar a melhorar. Eu tô pé da vida. Dá pra perceber? Tô pé da vida, porque eu escuto esses negócios e dá vontade de me jogar da janela. Tá? Ah, eu não quero mais comer antes de dormir, mas quem diz que você precisa? Gente, comer antes de dormir é uma orientação de 1980. Comer antes de dormir para não ter hipoglicemia é uma orientação velha, antiga, arcaica. Não tem justificativa. Se você apertar o seu médico, ele vai espanar. Porque não tem. Não tem. Toda vez que eu faço um atendimento e a pessoa faz uma ceia e come antes de dormir, minha primeira pergunta é: come por quê? Porque tem fome? Ou porque alguém mandou? Segundo ponto. Eu tenho que dormir com a glicemia em 150, senão eu acordo com hipo. Gente, não existe isso. Quer dizer, existe isso muito, e aí o que a gente faz? Ajusta a insulina. Não é para entupir as pessoas de comida. Não é para fazer dormir com 200 para poder acordar com 90. Gente, não é mais NPH que a gente usa, ou não deveria ser, né? Pelo menos para diabetes tipo 1, nem para diabetes tipo 2 agora. Não era mais para esse tipo de orientação. Come antes de dormir, vai dormir com a glicemia alta para poder acordar com ela boa. Faz uma glicemia, acorda de madrugada para dar um leitinho. Isso é orientação de gente preguiçosa que não quer ajudar vocês a melhorar. Não quer. Então, a gente precisa entender, pra gente ajustar a madrugada, a gente precisa entender onde que tá o problema. O problema tá da hora que eu vou dormir até as 3 horas da manhã? Ou o problema está das 3 horas da manhã até a hora que eu acordo? Ou o problema está a hora que eu acordo? Onde está o problema? Para eu saber onde está o problema, eu tenho que ver. Eu tenho que fazer ponta de dedo, se você não usa sensor, 3 horas da manhã. Então eu faço na hora de dormir, faço 3 horas da manhã e faço na hora que eu acordo. Com esses 3 valores, eu consigo entender o que está acontecendo. Se tiver alto, se eu fui dormir com ela boa, eu não gosto dessas palavras, tá? Mas é isso que eu quero dizer. Eu vou usar as palavras boa e ruim, tá? Me perdoem, mas hoje eu vou. Foi dormir, glicemia boa, 3 horas da manhã, glicemia ruim. O que a gente tem que olhar? O que comeu no jantar? Que horas foi o jantar? O que teve de comida no jantar? Comeu antes de dormir? O que comeu antes de dormir? Corrigiu o que comeu antes de dormir? O que comeu antes de dormir tem gordura? Não tem gordura? Como é que é isso? Porque muito provavelmente glicemia alta, da hora que você vai dormir até as 3 horas da manhã, é treta de jantar e de ceia. Que a gente resolve ajustando contagem de carboidrato, ajustando fator de sensibilidade, essas coisas todas. Glicemia boa, vou falar assim mesmo, tá bom? Glicemia boa hora de dormir, boa meia-noite, boa 3 horas da manhã, que começa a subir a partir das 3 horas da manhã, aí a gente tem o fenômeno do alvorecer. E até para o fenômeno do alvorecer, tem alternativa, que não é ficar acordando de madrugada para medir. Não é, tá? A gente pode, dependendo da basal, ajustar, ou a gente pode, na verdade, trazer a basal para de noite, especialmente se você usa glargina. Não tá fazendo aplicação à noite? Começa a fazer aplicação à noite, vê se melhora o alvorecer. Aí eu uso Tresiba, experimenta aplicar Tresiba de noite. Eu acho que você vai ter uma boa surpresa. Talvez ela ajude nessa subidinha. Olha, ajustei, não sei o que, durante o dia, se eu aumentar mais a minha basal para dar conta da madrugada, o meu dia inteiro eu passo com hipoglicemia. Ok, entendemos que existe um limite ali para aquela basal, que mais que aquilo estraga o dia inteiro. Gente, eu posso usar insulina, NPH, antes de dormir para dar conta do alvorecer. Eu posso ter um médico que entende que uma das indicações para a bomba de insulina é o fenômeno do alvorecer. Como assim? A pessoa diz para você, não é para corrigir na madrugada, deixa a glicemia alta mesmo. Como, gente? Isso é uma preguiça médica absurda.
Não é que é proibido corrigir de madrugada. Deveriam existir, ou existem, né? Outras alternativas. Vocês estão conseguindo entender o meu ponto ou não? Que eu tô brava. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui interessante. Peraí. Todos os fenômenos do amanhecer e fenômenos do entardecer, e a gente resolve com insulina. Bom, gente, glicemia alta pede insulina. Acabou. Não tem mistério, tá? Boa tarde, Ângela. A Nádia. Ainda hoje, quando eu escuto isso, vou comer alguma coisa para segurar a glicemia. Socorro Deus. Socorro Deus, porque é a coisa mais absurda, é a coisa mais idiota, é a coisa mais... 2025. Se você passa num médico que fala pra você que você tem que comer alguma coisa antes de dormir pra não ter hipo, você corre desse médico. Esse médico não sabe tratar diabetes tipo 1. Esse médico não é especialista em diabetes tipo 1. Desculpa. Não dá mais pra usar isso como desculpa, tá? Dizer que não pode corrigir antes de dormir e até de madrugada. É o fim. É o fim. Ué, tá com 200 você não vai corrigir por quê? Ah, é porque tem risco de hipo. Ajusta a sensibilidade da pessoa. Acontece que médico de convênio não quer trabalhar. Alguns médicos do SUS não querem trabalhar. Quando você escolhe tratar diabetes tipo 1, você tem que dar o teu telefone para o seu paciente. Porque o diabetes tipo 1 tá 24 horas ali futucando o seu paciente. E ele vai precisar falar com você. Não dá para você fazer uma prescrição para o paciente, ele voltar dali 3, 4 meses e você achar que vai estar tudo maravilhoso se ele não consegue fazer essa troca com você. Para onde vai esse paciente? Essas porcarias desses grupos de WhatsApp que, pela misericórdia, por um lado até ajuda, mas eu só vejo desgraça. Por que vai pro grupo? Porque não tem uma pessoinha lá que ele possa confiar e que possa ajudar. Quer trabalhar com diabetes tipo 1, cara? Vai ter que dar o seu telefone pro seu paciente. Vai ter que entender o que seu paciente está comendo antes de dormir. Vai ter que entender glicemia alta de madrugada. Por quê? Tá vindo da onde esse trem? Tá vindo da onde? É do jantar? É do hormônio do crescimento que começa lá depois das 9h30 da noite? Se a criança dormiu cedo, porque é um problema, né? A gente tá deixando essas crianças acordadas até muito tarde e aí tá bagunçando tudo. Da onde vem? Eu conheço pessoas que relatam que vai no médico, o médico faz a tabelinha. Ah, de 100 a 200 aplica 3. Nunca perguntou o que a pessoa come. É esse médico que vai falar, não pode corrigir na madrugada. Não pode corrigir na madrugada. Deixa 200. Tem cabimento um negócio desse? Não tem cabimento. Não tem cabimento, gente. Não corrigir à noite são 8 horas por dia acima da meta. Gente, da hora que você... Exatamente. Aí vem uma glicada horrorosa, aí a pessoa fala, ué, mas eu não entendo. Durante o dia tá tão certinho. Mas você come de noite, não aplica insulina para não ter hipoglicemia, ou você precisa comer para cair. É tanta desorientação que fica esse medo da madrugada que não faz o menor sentido. Ah, mas tem dias que a glicemia cai sem explicação. Realmente, tem dias eventuais que você conta no dedo. Se você tem um dia mais agitado, se você faz atividade física, naquele dia, dá uma olhada na madrugada. Se você teve um diazinho normal, dorme, gente, tem que dormir. Uma paranoia que o sensor trouxe é não dormir. É não deixar as mães dormir, fica lá, olhando. Ninguém mais dorme? Graças a Deus, na minha época eu não tinha, porque eu dormia. Às vezes botava o despertador para trocar 3 horas da manhã, não acordava. Dormi. Nem consegui me sentir culpada de ter dormido. Mas da Nádia. Por isso são contra tempo no alvo de 70 a 140. Não sabe insulinizar o paciente, aí tem que defender glicemia de 180.
Exatamente! Essa aula do congresso, ali acabou o congresso pra mim, né? Ali eu saí, quando eu comecei a escutar, porque assim, foram infinitas justificativas de que não é pra você perder o seu tempo se preocupando com glicemia de 70 a 140, entendeu? Porque não vai mudar nada, não vai melhorar nada, não vai mudar nenhum desfecho. Ou seja, você ficar dentro de 140, né, até 140 ou até 180 não vai mudar nada. Não vai mudar nada na sua vida, não vai trazer mais complicação pra você, nada, nada, nada. Ah, tá. Nada. Porque dá trabalho. Dá trabalho. Se você usa bomba de insulina, se você usa múltiplas doses, se você usa sensor, você tem que ter um médico que sabe olhar a entrelinha, da pintinha, da virgulhazinha do seu sensor. Ele olha... Outra coisa que tá me irritando é bater o olho em tempo no alvo, ver lá os 70 e falar, tá ótimo, pra onde que tá ótimo? Só porque disseram que o ideal é acima de 70, quando você tá com 70 tá ótimo? Não tá ótimo. 8 horas por dia, que é o tempo que você dorme com glicemia alterada, aumenta mais de 1% na sua glicada no final do mês. Olha lá, por que será que a glicada não baixa? Será que é só porque você tá comendo, se entupindo de carboidrato? Não é. Não é. Então a gente tem que ajustar a basal da madrugada, tem que entender se tá, o que tá comendo de noite. Então, tá comendo porque tem fome ou tá comendo porque precisa? Primeiro ponto. Pra mim, só pode comer porque tem fome. Ai, meu filho gosta de fazer a ceia antes de dormir. Perfeito, pode fazer a ceia antes de dormir. Vai ter que insulinizar super bem. Super bem. Se esse leite é integral na madrugada, gente, madrugada é repouso. Lembra que eu falei? Você tá lá praticamente gastando o mínimo de energia que você pode tentar dormir. Você só tá respirando e o seu cérebro, o coração batendo e o seu cérebro ali fazendo o mínimo, né? Você dá uma restaurada. Então, tudo que você come à noite, pesadão de gordura, ou na ceia, um leite, um queijo, alguma coisa, vai ter um impacto maior na madrugada, porque você está inerte, você está lá parado, sem se mexer. Você não está gastando nada, você não está subindo escada, você não está pegando metrô, você não está dirigindo, você não está gastando nada. Às vezes, durante o dia, se você tem uma vida muito agitada, essa gordurinha, né, do leite, do queijo, tal, ela se perde ali, porque você está se mexendo, você agora você está dormindo. Certo? Gastando o mínimo de energia para respirar, o coração bater. Aí você vai lá e mete um leitão integral antes de dormir. É óbvio que a sua glicemia vai ficar alta na madrugada. Por isso que eu falo, será que precisa do leitinho mesmo antes de dormir? Será que precisa tomar o iogurtezinho antes de dormir? Será que precisa comer antes de dormir? Comeu, tem que corrigir. Comeu gordura? Vai alterar a madrugada. Como que a gente vai resolver? Vai aplicar regular? Ai, aplicar regular de madrugada! Gente, não dá mais pra ter medo, né, da insulina. Acho que chega, né? Beleza, decidiu tirar. Então, ó, pra gente fazer um bom teste, vocês vão tirar a ceia. Vai jantar lá às 7, 8 horas. Ninguém deveria estar comendo depois das 8, tá? Vai lá jantar às 7, 8 horas. E vai dormir sem comer. Bota o celular para despertar de madrugada e vê. Não faz nada. Tenta deixar, claro, a não ser que esteja 60, né? 70. Aí, se você tiver medo, você faz. Mas o ideal seria você não ter a interferência de comida nem de nada para você saber como que tá a sua basal. Porque às vezes a pessoa nem sabe. É tanta porcaria que come antes de dormir que nem entende da onde vem essa glicemia alta na madrugada. O primeiro teste, para de comer. Observa que horas está subindo, lembra que eu falei para vocês? Tá subindo a partir das 3, será que eu posso trazer a basal para a noite? Já aplico à noite, será que eu posso aumentar 10%, 20%? Nossa, aumentei muito e agora eu passo o dia inteiro com hipoglicemia. Opa, reduz. Como que eu posso organizar minha madrugada? Aplicar NPH? Tem alternativa, gente. O que não dá mais
é para vocês aceitarem coisas absurdas de médicos, como, por exemplo, é normal glicemia alta na madrugada, não pode corrigir glicemia alta na madrugada, tem que dormir com a glicemia alta para acordar com a glicemia boa, tem que comer antes de dormir para não ter hipoglicemia de madrugada. Gente, isso é orientação de médico que não se atualiza. Isso é orientação de médico que ainda tem na cabeça parâmetros de NPH. Médico que não deveria atender pessoas com diabetes tipo 1. Tá? Endócrino pediatra que fala que corrigir insulina de madrugada, a glicemia de madrugada, vai trazer hipoglicemia na criança, não deveria atender paciente com diabetes tipo 1 mais. Não deveria. Vai tratar crescimento, tiroide, outra coisa. Mas diabetes tipo 1, não. E vocês, quando vocês ouvirem um negócio que não descer na goela, questiona. Se o tempo no alvo é 70, 180, como? Como que 200 na madrugada é normal? Pergunta pro médico. Faz ele te explicar. Faz ele te mostrar. Onde está escrito isso, doutor? Tem alguma diretriz? Você pode me encaminhar algum artigo que justifica o que você está me falando? Aonde que está escrito que eu tenho que dormir com 200 de glicemia para poder acordar com 100? Aonde que está escrito que acordar com 100 de glicemia é bom? Não é. Jejum é 2 dígitos. Aonde que está escrito que meu filho é obrigado a comer antes de dormir para não ter hipoglicemia? Você pode mostrar para mim, por favor? De preferência, uma referência com menos de 5 anos. Porque do jeito que o diabetes está evoluindo, se ele te trouxer, é capaz de ele te trazer uma referência de 1970. Porque daí justifica. Se ele está parado lá, nos anos 90, realmente ele está te fazendo um tratamento arcaico. Então, se você não usa NPH, não dá para aceitar esse tipo de coisa. Tudo bem? Vou fechar. Não é para ser longo. É só para mostrar minha... Encaminha essa live. Encaminha essa live para todo mundo que come antes de dormir. Encaminha essa live para todo mundo que precisa dormir com glicemia acima de 150 para não ter hipo. Manda essa live para todo mundo que o médico não deixa aplicar insulina de madrugada. Manda essa live. Manda essa live, porque nós vamos descobrir o tanto de médico porcaria que tem por aí. Não dá. Não dá. Gente, basal. Dormir, madrugada. Dormir com 100, acordar com 100. É isso que a gente tem que buscar. Pode variar 20 para mais, 20 para menos. Fui dormir com 100, posso acordar com 120 ou com 80. Fui dormir com 80, posso acordar com 100, 70. Gente, a gente acorda com 65 de boa, tá? Tem muita gente que acorda com 65 e não é hipoglicemia. Inclusive, para gestantes, o valor mínimo é 63. 65 não é considerado hipoglicemia para gestante. Olha que legal. Todo mundo aqui tinha que estar acordando com 70. Não era para ter medo de 70. 70 é uma glicemia maravilhosa. 80 é uma glicemia maravilhosa. Que palhaçada é essa? Tem que acordar com 120? Tem que dormir com 200 para acordar com 150? Vocês estão doidos? Manda o médico provar. E caminha essa live para todo mundo que falar essas groselhadas aí para vocês. Pelo amor de Deus. Beijo. Tchau, cansei.